Tudo que você precisa para a festa, a Itiban tem. Precisando de embalagens? Na Itiban você encontra a maior variedade. Itiban Festas e Embalagens. Fone 3015 3020 ou 3015 3021. Jovem Pan Maringá no YouTube. Inscreva-se. Imagine um sanduíche feito com pão quentinho, queijo, salada e um steak suculento. Por um preço bem pequenininho, que cabe no seu bolso. Novo baratíssimo steak churrasco do Subway. Você nem precisa quebrar o cofrinho para comer muito, muito bem. Baratíssimo steak churrasco. É muito sanduíche por pouca grana. Válido de 9 de janeiro a 12 de março de 2019 nos restaurantes participantes. Consulte o restaurante antes da compra. Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se. Jovem Pan. Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Em áudio e vídeo, na segunda edição do Pan News, sejam bem-vindos. Para você que está no nosso canal do YouTube, só jogar na busca Jovem Pan Maringá, aproveite, se inscreva e clique no sininho. Jovem Pan Maringá é a rádio que virou TV e aquela dica muito legal da Fiat Via Verde, sempre, né? Eles estão preparando e bolando ofertas fantásticas para você comprar a caminhonete que você tanto quer, líder de vendas do Brasil. Estou falando da Fiat Toro, motor 1.8 Flex, com um câmbio automático de 95.980 por 79.690, pronta entrega. Comprou, levou na hora. Preço de frotista, pronta entrega, só na Fiat Via Verde. Tem aquela super valorização do seu usado, condições especiais de financiamento, você não vai perder. Vai ligar no 21018800, vai já dar um test drive com essa estrutura gigantesca da Fiat Via Verde, meu camarada, na Avenida Colombo 8800. Corra, oportunidade por tempo limitado. Fiat Via Verde. Vamos lá para notícias do Planalto. O governo vai retomar concessões e licitar 3 ferrovias até ano que vem, diz ministro. No Twitter, Bolsonaro diz: ferrovias. Com a palavra, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio GDF, engenheiro civil, membro da Companhia de Engenharia da Missão de Paz no Haiti, ex-DENIT e ex-programa de parcerias e investimentos. Agora em áudio e vídeo, aqui na Jovem Pan, ao vivo, na segunda edição do Pan News. Bom, uma das principais demandas que tem aparecido aí nas nossas redes sociais é a retomada do transporte ferroviário. Todo mundo tem solicitado isso, né? O governo não vai retomar as ferrovias são importantes, o governo vai retomar. E vai retomar com um programa ambicioso, mas possível. E esse programa começa a ser concretizado agora, já em março, com a licitação da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar Porto Nacional em Tocantins à Estrela do Oeste. Com a concessão desse segmento, nós vamos ligar o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária. Isso vai ser transformador para o país. Além disso, devemos ter mais 2 concessões ferroviárias ainda no ano de 2019, mais tardar início de 2020, que vão ser a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia, que vai ligar Caetité a Ilhéus, ao Porto de Ilhéus, e também a licitação da Ferrogrão, que vai ter um potencial transformador para o agronegócio do Mato Grosso. A gente pode estar falando aí da segunda revolução do agronegócio, isso vai ter um impacto enorme nos fretes. Em paralelo, vamos estar fazendo a prorrogação antecipada dos contratos de concessão e com uma ousadia. Nós vamos usar as outorgas devidas pela prorrogação dos contratos para construir novos segmentos. Então a concessionária ela fica responsável pela construção de um novo trecho. É dessa forma que ela paga a outorga. Uma vez a ferrovia construída, aquela ferrovia passa a ser da União. E a União vai ter a oportunidade de licitar a operação e gerar uma nova outorga, que vai ser reaplicada em outro trecho. A primeira ferrovia que vai ser construída desta forma vai ser a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar a produção, vai ligar Água Boa, no Mato Grosso, a Campinorte, no estado de Goiás. Impulsionando uma área de influência que
representa praticamente 16 milhões de toneladas no Vale do Araguaia. Isso vai ter um impacto muito importante no frete e vai gerar uma competição entre eixos, né, importantes. O eixo que vai para Itaqui e o eixo que vai para Santos. É tirar caminhão das rodovias, é diminuir o custo Brasil, é dar mais eficiência no transporte de carga. Com essas ações, a participação do modo ferroviário na matriz de transporte deve dobrar até 2025. Deve sair dos atuais 15% para 29%, 30% em 8 anos. 24 horas trazendo a melhor informação. E os bandidos, hein, André Almenara, que morreram no confronto com a Polícia Militar em Marialva já foram identificados, né? Detalhes com André Almenara. Boa noite, André. Muito boa noite, Carioca. Boa noite também para os amigos da PAN. Sobre o confronto armado que aconteceu durante a madrugada de hoje em Marialva, envolvendo 2 bandidos e o pelotão de choque do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá. Bom, hoje de manhã aqui na rádio eu já trouxe a informação sobre o ocorrido. Os bandidos estavam em posse de um automóvel Vectra modelo GT que foi furtado, né, no sábado à noite em Apucarana, e também eles estavam armados com 2 revólveres. Mas até então os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal aqui de Maringá sem identificação. E agora à tarde a Polícia Civil de Marialva conseguiu identificar os 2 bandidos que foram mortos no confronto. Alan de Oliveira Francisco, ele tem 20 anos. Alan de Oliveira Francisco, 20 anos. E também uma outra pessoa que foi identificada é o Deison William Barbosa da Silva. Ele tem 26 anos. Os 2 eram moradores da cidade de Apucarana. Eles planejavam fazer um roubo contra um posto de combustíveis localizado em Sarandi no final da tarde de domingo. E aí não deu certo o plano deles. A polícia recebeu uma informação, antecipou ali o cerco policial. Eles trocaram tiros com os policiais, acabaram se envolvendo num acidente, capotaram um automóvel Vectra que eles tinham furtado no dia anterior e depois, já no final da noite, a polícia recebeu um novo chamado dizendo que haveria 2 homens pulando vários muros de residências no Jardim Eldorado, em Marialva. Os policiais foram pra cima, o pessoal da Choque de Maringá, os policiais da Choque, houve o confronto e os policiais acabaram matando, portanto, esses 2 indivíduos que eram moradores da cidade de Apucarana. Os familiares devem vir aqui para as próximas horas, para Maringá, porque tem que fazer a liberação dos corpos para velório e depois sepultamento. Mas aí, ó, foram enfrentar a polícia no tiro, se deram mal. Trombaram com a polícia aqui de Maringá. Portanto, esta é a minha informação de momento. Eu volto amanhã no Pan News, trazendo mais informações do setor policial. André Almenara para Jovem Pan. Jovem Pan. Elevador despenca em uma loja de Maringá e Aguinaldo Vieira, como sempre, muito bem informado. Muito boa noite, Aguinaldo. Muito boa noite, Carioca. Boa noite também aos queridos amigos da PAN. Isso mesmo, o elevador da loja Avan do Shopping Avenida Center aqui em Maringá, que era ocupado por 14 pessoas, caiu na tarde desta segunda-feira e deixou ao menos 6 feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ocupantes do elevador são funcionários da loja e a queda foi do 2º andar, cerca de 6 metros de altura. A queda do elevador foi registrada às 2h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, a capacidade do elevador é de 900 quilos, ou seja, indicado para no máximo 12 pessoas adultas. Mas no momento do acidente, haviam 14 pessoas que ocupavam esse espaço. Segundo os bombeiros, ninguém teve ferimentos graves. 2 pessoas sofreram fratura no calcanhar e uma teve fratura no pulso. 6 ambulâncias ao todo estiveram no local atendendo as vítimas. Em nota, a Avan disse que o acidente foi ocasionado por imprudência. A nota diz: todas as segundas-feiras os colaboradores se reúnem e os funcionários, para chegar ao local desta reunião, utilizaram o equipamento sem respeitar a capacidade máxima do elevador, o que fez com que então o contrapeso do equipamento fosse menor que o peso das pessoas no interior. A Avan aproveita para enfatizar que não houve ruptura do cabo do elevador e a manutenção do equipamento está em dia. A empresa está prestando toda a assistência aos feridos. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma perícia deverá ser feita para realmente constatar a causa do acidente. Essa é a informação,
carioca que a gente traz aos ouvintes da Jovem Pan hoje aqui na rádio. A gente volta amanhã, a partir das 9 horas, na primeira edição do Pan News. Aguinaldo Vieira para a Jovem Pan. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Maringá amanheceu triste nessa segunda, hein? Ângelo Rigon, boa noite. Boa noite, Carioca e amigos ouvintes do Pan News. Maringá ficou mais pobre intelectual e espiritualmente hoje com a morte do Monsenhor Orivaldo Robles, padre Orivaldo, um dos padres mais queridos que a cidade já teve. Paulista de nascimento, firmou-se como um dos nomes mais altivos e importantes de Maringá em toda a sua história. Orgulho-me por ele ter escolhido o meu modesto blog para publicar seus textos semanais durante alguns meses. Todos os sábados ele nos brindava com verdadeiras lições de vida, só para o descrever quando passou a se sentir mal. Quando certa vez fiquei doente, ele me levou frutas. Fosse uma pessoa comum, um amigo comum, que certamente ele não era. Para falar dele, gostaria de usar palavras escritas por outro monstro sagrado que Maringá tem o orgulho de abrigar. Chama-se Antônio Augusto de Assis, o Aá de Assis. Referência feita inclusive na apresentação do livro Celeiro Desprovido, uma seleção de crônicas do padre Orivaldo. Escreveu Assis em certo trecho. Mas afinal, quem é Orivaldo Robles? Ele gosta de se apresentar como um assustado jacuzinho da roça. Com 12 anos incompletos, entrou para o seminário menor em São José do Rio Preto. 5 anos depois, mudou-se com a família para Alto Paraná e continuou os estudos em Curitiba, de onde saiu após mais 9 anos para ser ordenado sacerdote em Maringá por Dom Jaime Luiz Coelho. Um homem, continua Assis, lindamente transparente. Quando tem vontade de rir, ele ri de dobrar. Quando tem vontade de chorar, chora sem a menor cerimônia. Quando é preciso brigar, briga sem medo de nada. Se percebe que cometeu um erro ou alguma ocasional indelicadeza, de pronto pede perdão, com humildade e honestidade, na maioria das vezes em público. Um homem que sente, pensa e diz sem rodeios o que pensa e sente. Por enquanto é só, volto amanhã cedo no Pan News. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. 6h14, a gente segue para encerrar a segunda edição do Pan News. Tem Orlando Gonzalez, vamos falar das torcidas aí, Orlando apoiando o voleibol, futebol, tanto no Chico Neto, tanto lá no Willie Davis. Boa noite, Orlando Gonzalez. Jovem Pan Esportes. Boa noite, Carioca, amigos da Jovem Pan. Aquela projeção que a gente havia combinado aqui de fazer com relação ao torcedor do futebol e ao torcedor do voleibol. No último fim de semana, o vôlei masculino de Maringá, Maringá Vôlei, atuou contra o Césio, um gigante da Superliga Masculina de Vôlei, é claro, e levou mais de 4.000 torcedores, 4.093 torcedores ao ginásio Chico Neto. O time perdeu de 3-1 para a equipe do SESI. Já o Maringá Futebol Clube estreou no Campeonato Paranaense diante do inexpressivo e modesto Rio Branco de Paranaguá e levou apenas 2.137 torcedores ao estádio regional Willie Davis. Mas para fazer um comparativo, né, mais justo, o Maringá vai receber o Paraná Clube, que é um dos grandes do futebol do Paraná, e aí já dá para a gente fazer um cálculo um pouco mais preciso em cima desse balanço aí com relação ao número de torcedores do voleibol e futebol. É claro que uma coisa, outra coisa, é apenas para a gente deixar mais evidente aí para o nosso ouvinte da Jovem Pan o número de torcedores que comparecem ao estádio e também ao ginásio Chico Neto. Maringá empatou ontem de 1-1. Tricolor da Cidade de Canção viaja amanhã ao meio-dia com destino à capital do estado. Vai enfrentar o Coritiba na quarta-feira às 20 horas no estádio Couto Pereira. Coritiba que vem de goleada contra o Foz do Iguaçu. E o Maringá vai tentar se reabilitar ou se recuperar no campeonato, porque empatou com o Rio Branco no WD e de fato não é um resultado positivo, né? O torcedor saiu do estádio até como se a equipe tivesse perdido a partida. Claro que não tão decepcionado assim com o futebol apresentado, apático no primeiro tempo, um pouco mais ofensivo na etapa final, confiante, é claro, que a equipe vai evoluir na sequência do campeonato. Já o Copel Telecom Maringá Vôlei, o próximo compromisso dia 26, lá em Santa Catarina, em Lages, semifinal da Copa do Brasil, vai pegar outro gigante, né?
o time do Sada Cruzeiro, que é disparado o grande favorito nesta partida. Jogo dificílimo para a equipe da Cidade de Canção. A equipe de vôlei feminino de Maringá, da Amavôlei, estreou no fim de semana na Superliga B, no ginásio Chico Neto, contra o Bradesco de São Paulo. Acabou conquistando a vitória no tie-break. E a próxima apresentação, sábado que vem, lá em São José dos Pinhais, contra a equipe da região metropolitana de Curitiba. Lembro, Carioca, dia 24 acontece o lançamento da Corrida do Bem 2019. Vai ocorrer no Shopping Avenida Center. No ano passado tivemos 2.200 participantes e neste ano a Corrida do Bem quer ultrapassar essa marca aí, segundo previsão, projeção aí dos organizadores da Corrida do Bem. É isso, Orlando Gonzalez para Jovem Pan. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Muito bem, fica por aqui a segunda edição do Pan News. Amanhã a gente volta às 9 da manhã. Para você que está ouvindo a maior e melhor rede de rádio do Brasil, 4 milhões de ouvintes, a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan News. Jovem Pan. Pan News. Jovem Pan